Porque, sim, é um tema que eu gosto de falar. Eu não vou ficar aqui apresentando slides, eu me coloco muito de uma maneira confortável para a gente conversar sobre esse tema. É um tema que eu estudo há um tempo, sim. Eu vivo ele, viu, pessoal? Eu tenho pai, mãe, avós, casei com um marido que tem diabetes. Então, assim, eu sou rodeada de doce por tudo quanto é lado. Então, assim, é com muito carinho que a gente vai estar aqui trocando com os profissionais que estão aqui. Só agradecer mesmo. E eu sempre começo muito pelo que a Maria Madalena já me deu no gol, né? Assim, olha, quem é aqui que tem na família... Primeiro, quem aqui tem diabetes? Só para me ajudar. Uma mão lá, Hilda, Maria Ivone. Bem-vindas. Que da família tem diabetes, um familiar com diabetes, né? A Maria Madalena tem, eu tenho. Quem mais? A Júlia, tá vendo? Ó, a Antonieta. Não tem jeito, se a gente fizer uma pergunta hoje, vai ter, em qualquer lugar vai ter sangue doce por aí. Então, eu sempre falo assim, ó, se eu pegar 100 pessoas, 90 com diabetes, 90 delas vão ter o tipo 2, que é esse tipo, né, que aparece depois dos 40 anos, para as mulheres, principalmente depois da menopausa, que a gente acaba perdendo com o hormônio a defesa do assim, o hormônio, ele metaboliza o colesterol e também acaba aumentando o peso, e aí também o pâncreas não aguenta, um pouco vai envelhecendo, e aí a gente fica diabética. E tem o tipo 1, que é aquele que acomete crianças e adolescentes, que é uma doença mais autoimune. Né? A pessoa entende que o pâncreas não funciona. Agora, o tipo 2, ele tem esse caráter hereditário. Né? Então, assim, a gente recebe já uma herança genética do pai e da mãe, né? E pode desenvolver ou não. Então, a Hilda levantou aí, não sei se ela tem irmãos, pode ser que os irmãos tenham, pode ser que não tenha, né? Eu queria estabelecer também essas regras, vocês podem abrir o microfone, a gente vai conversar, tá? Podem fazer perguntas durante, eu estou vendo o chat também, se quiser ficar confortável para escrever, é uma conversa mesmo, né? E a primeira mensagem que eu gosto de passar é assim, não só o diabetes, mas o diabetes, a hipertensão, a asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, o infarto, né? E o câncer são doenças crônicas. O que isso significa? É uma doença que não tem cura. É uma doença que eu vou tratar para o resto da vida. Então, no caso do diabetes e da hipertensão, uma coisa que, assim, às vezes faz o diagnóstico e a pessoa fala assim, nossa, tô com diabetes. Aí controla, ou tá com a pressão alta, aí a pressão abaixa, aí controla, aí fala, tô curada. Então, a primeira mensagem para dizer assim, olha, não tem cura. Só que tem o quê? Tratamento. E hoje o tratamento está cada vez mais moderno, hein? As meninas da nutrição, os meninos aí da nutrição, antigamente, quando fizesse a pergunta da Maria Madalena de adoçante, a gente tinha só 2 marcas para indicar. Agora tem uma lista de 10 tipos. Então, se eu não gosto de um adoçante, eu posso talvez gostar do outro, porque paladar é uma coisa muito subjetiva, cada um tem o seu gosto, né? Então, vale a pena também, em relação ao adoçante, experimentar outros sabores. Mas, enfim, não tem cura, e aí? Eu tenho tratamento. O que acontece? Quando a gente vai para o serviço de saúde, o serviço de saúde, às vezes, é acostumado a tratar mais a gente quando está com a pressão alta ou com diabetes alta, e não para fazer o acompanhamento. Se eu perguntar para vocês o que é que então, o açúcar no sangue, né? O que é que trata isso? O que vem na cabeça de vocês? O que trata diabetes, no primeiro momento? O que vocês lembram que trata o diabetes? Pode falar. Ou escrever. Acho que seria... Bom dia, né? Meu nome é Fátima, eu cheguei um pouquinho atrasada. Imagina. A princípio, né? Eu sei, porque minha mãe tem, não pode comer mais açúcar, né? Tira tudo que é doce, carboidrato, essas coisas todas, né? A princípio é isso.
Insulina, falaram aqui. Insulina, E que mais? Tá, daí que mais que ela não pode comer isso? E o que ela usa de remédio? Ou o que ela pode fazer, então? Ela usa algum comprimido, algum remédio? a minha mãe, ela toma, no caso, ela toma glifagem, né? Que é XR500. Isso ela toma desde sempre, não tem fim. É como você disse, não tem cura, né? Isso. Ela não tem cura. Então, eu tento fazer com ela o quê? Uma alimentação mais saudável, à base de fibras, de frutas. Ela não é o caso, mas seria fazer exercício físico, ter uma vida mais saudável, né? Evitar frituras, uma série de outras coisas que eu estou falando por ela, tá? Que eu trato dela e o que a gente ouve falar sobre isso. Tá. Então, é muito obrigada, viu, Fátima? Então, é muito isso mesmo, assim. Ó, se está presente na nossa família, o que seria o tratamento, né? Seria manter o peso adequado ali, né? Seria não estar acima do peso, seria não sobrecarregar o meu pâncreas. Como é que eu consigo isso? Com alimentação e com exercício. Eu não tenho diabetes. Por isso, até essa questão a pergunta, agora que a Maria Madalena escreveu aqui, exatamente isso. Ela não tem diabetes, eu não a conheço. Ela está acima do peso? Se está acima do peso, por que vai usar adoçante? Para tentar emagrecer. Então, são objetivos diferentes. Quem tem diabetes usa o adoçante para tentar diminuir o açúcar branco, que é o que a Fátima falou aqui. Mas são objetivos diferentes. Eu posso, depois dos 40, 50 anos que eu tenho tipo 2, eu posso estar acima do peso ou não. E mesmo assim ficar diabética. Se eu ficar diabética e eu estou no meu peso adequado, está saudável, eu vou manter. Time que está ganhando não se mexe. A gente só faz ajuste se o time não estiver ganhando, né? Então, isso é a primeira coisa, olhar para o peso. Eu estou aí com um time de nutricionistas, essa é a primeira coisa que o nutricionista vai olhar. Não dá para fazer muitos ajustes no momento do diagnóstico, então ele vai olhar para isso para ver. Essa história, dona Fátima, de não posso mais comer nada, de doce, de açúcar, disso aqui, foi muito forte lá atrás. E a sua mãe, então, vem dessa geração. Ela aprendeu assim. Então, a gente respeita. A gente respeita a orientação médica e o que ela está adaptada. Mas hoje, a gente trabalha para que a pessoa tenha essa alimentação saudável aí. Então, se ela está com peso legal, tudo, ela vai estar se alimentando, né? E aí eu vou falar uma outra coisa que mudou. Não é que mudou, mas que a gente foi entendendo melhor, né? Com a ciência, estudando. Antes, assim, se eu perguntar para vocês, se eu comer alface, filezinho de... O que é um prato saudável? Vamos pensar. Alface, tomate, filezinho de frango, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Vai virar açúcar no sangue? Ou não? Não tem açúcar, não vai virar. O que vocês acham? Então, quem acha que vai virar açúcar no sangue? Alface, tomate, filezinho de frango, arroz, feijão. Vai virar açúcar. Vai virar açúcar. Quem acha que não? Não tem o pudim? Tem que ter pudim para virar açúcar. Não tem o que? Um doce bom, vamos pensar, um chocolate. Brigadeiro. Brigadeiro. Opa, agora aqui a molecada quer brigadeiro de leite ninho, nova geração. Ovo de Páscoa. Ai, ovo de Páscoa. Isso vira açúcar, não vem na cabeça da gente, vira açúcar? Então, assim, por muito tempo a gente trabalhou com essa ideia. E agora a gente tem clareza, como a dona Fátima colocou, tudo vira açúcar. E se tudo vira açúcar, vocês já viram? Um ovo de Páscoa vai virar mais açúcar, porque a base dele é puro chocolate lá. Enquanto que o alface vai demorar mais, o tomate vai demorar mais, mas vai virar em menor quantidade esse açúcar no sangue. O que a gente sabe que, por exemplo, o açúcar vai virar 4 gramas, enquanto que gordura vai virar 9 gramas de açúcar. Então, gordura é mais veneno do que açúcar. Em termos de engordar, em termos de tudo.
né? Assim, em termos de bagunçar o diabetes. Então, a gente hoje, quando profissional, não orienta só o açúcar, mas orienta também olhar isso, né? Então, na sua casa, em um mês, quantas latas de óleo vocês gastam? Quantas pessoas comem na casa? Né? Então, assim, se 4 pessoas almoçam e jantam, quanto lá, eu falo lata porque eu sou da época da lata, não sei se vocês lembram disso, mas agora é garrafa de plástico, né, de óleo. Vocês usam mais que uma, se for assim? Não, eu sou sozinha e tem que fazer a proporção, mas pensando básico assim, ó, 4 pessoas almoçando e jantando, deveria consumir no mês até uma lata de óleo ou 1 litro de óleo. Vocês consomem mais que isso? Maria Ivone falou que sim. E se ela consome? Ou porque Maria Madalena é só ela e o marido, eu não sei. Ah, eu moro com mais gente, então vai consumir mais. Mas se você fizer mais ou menos essa média, por que que consome, Maria Ivone? Por que que vocês consomem bastante óleo aí? Conta para nós. Consegue abrir o microfone? Não? Marivone, está fechado o teu microfone. Tenta abrir. Ela consegue abrir, sim. Continua fechado, Marivone. Aí. Não, fechado. Abriu? Aí, agora abriu. Você está abrindo e fechando. Ah, Agora sim. então, tá escutando? Tá, tá. Então, eu consumo porque eu ainda sou aquela. Muita salada eu como. E é eu, meu filho e 3 netos, bem dizer que almoça e janta em casa. Nós somos em 5, né? E eu ainda gosto muito de fritura, apesar que eu sei que eu não posso comer fritura, porque eu tirei a vesícula, né? Então eu não posso também estar comendo muita gordura. E eu fiz uma vez com uma nutricionista, eu nem lembro o nome dela, foi logo no começo que eu entrei no remo. E ela falou para mim que o salgado, a gordura, para mim a diabetes também não é boa, né? Como a Fátima, eu não tomo insulina, eu tomo glifage e glicazida para diabetes, né? Mas a minha diabetes, ela nunca chegou a 100, assim, ela sempre está mais alta, 120, 130. Mas eu sou muito pouco de comer legumes, verdura, mas a comida eu diminui bastante. E, Carla, eu não consigo emagrecer. Eu emagreci agora, no começo do ano, eu emagreci acho que uns 6 quilos, né? Mas porque eu tive, acho que, gripe, Covid, que eu nem sei ainda o que eu tive. Então, eu consegui emagrecer 6 quilos. Mas também, como a Madalena me mandou uma foto outro dia, esses tempos atrás, eu emagreci bastante do tempo que eu entrei no Rema, Ó. né? Então, assim, mas o óleo eu continuo, eu gasto em média, acho que 1 litro de óleo por semana. Uau! Você não tem air fryer? Não quer ter? Não Não gosta? tem air fryer, não. Não tem esse air fryer, não. Não tem essas Só uma panelas, não. panela air fryer, uai. Tô brincando. Tá joia, querida. Obrigada pelo seu depoimento. Ó, eu vou tentar te explicar o porquê que a gordura às vezes pode bagunçar a glicemia. Vou ver se eu consigo. Então, é muito difícil para nós falar assim, muda, né, dona Ivone, uma coisa que a senhora já tem uma história, não tem jeito. Então, a gente pode fazer o quê? E aos poucos, né? Mas para isso eu vou dizer o porquê que pode alterar a glicemia. Então, veja, o que acontece? Vamos falar um prato bem coxinha. A senhora fez coxinha, né? Então, vamos supor, eu não tenho diabetes, tá? Ainda. Eu comi uma coxinha, eu não tenho diabetes. Aí cai no meu estômago, o pâncreas fala assim, aí a coxinha vai virar açúcar, porque tudo vira açúcar no sangue, que é a glicemia.
vai virar açúcar. Mesmo se eu comer alface, tarará, só que como é menos calórico, menos gorduroso, vira menos açúcar no sangue. Mas se eu comer uma coxinha, vai virar açúcar no sangue. O meu pâncreas fala assim, nossa, tem açúcar aí no sangue. Libera o quê? Insulina. Para o quê? Para equilibrar o açúcar, para papar o açúcar, para metabolizar aquilo, para fazer aquilo abaixar. É um equilíbrio. A coxinha boa, a senhora tem um jeito que deve cozinhar bem, dona Ivone. Se a sua coxinha, eu ia comer a segunda coxinha, aí eu ia comer mais uma coxinha. Então, o que acontece? Meu pâncreas, eu não tenho diabetes, libera mais insulina. Eu ia comer a terceira coxinha, meu pâncreas libera mais insulina, beleza? E abaixa. O que acontece com a dona Ivone que tem diabetes? Comeu a primeira coxinha, o pâncreas libera. Ou ele libera pouco, ou ele libera uma insulina do Paraguai. Tem 2 defeitos da doença chamada diabetes. Se a senhora tiver muito boa coxinha, a senhora vai comer a segunda, aumenta mais. Então, ficou um pouco aqui, não metabolizou tudo, aí a senhora aumenta mais. Aí o pâncreas tem que trabalhar mais. Ou libera pouco, não consegue buscar, ou libera uma insulina do Paraguai que também não consegue buscar. Coxinha tá boa, como a terceira. Então, isso vai subindo o açúcar no sangue e o pâncreas fica meio malucão para tentar buscar isso. O que são esses 2 defeitos? Então, funciona assim. Se eu liberar pouco, meu açúcar vai ficando alto no sangue. Se eu libero uma insulina do Paraguai, porque a insulina também guarda açúcar. Ela estoca, ela não consegue fazer isso, que a gente fala da resistência periférica. Por isso que às vezes a gente fica mais gordinha, fica mais com músculo e gordura no braço, na barriga, principalmente na barriga, a gente acumula ali. O corpo faz isso. É sábio, a natureza é divina, é sábio. O corpo humano é muito maravilhoso na perfeição. O que acontece? A gente só não tem insulina alta, a gente também tem ela baixa. Então, quando ela tá... Deixa eu só falar dela alta primeiro. Quando ela fica alta, ela vai precisar ser... O sangue precisa ser filtrado. O nosso rim, ele só dá conta de filtrar até 180. Então, esse é um valor, pessoal, que eu gostaria que vocês guardassem para quem tem diabetes. 180 é o valor que, se no sangue tiver acima de 180, meu rim não consegue filtrar. E ele deixa sair no xixi. Então, é onde o meu xixi fica doce. E o que acontece na casa de quem tem diabetes quando a diabetes está alta, na privada? Já aconteceu na casa de vocês? Aconteceu aí, dona Madalena? Tem certeza? Não, nunca aconteceu, não, mas é formiga, né? Formiguinha, Eu já ouvi falar, mas não tem, não, graças Se a a senhora Deus. chegar no vaso e tiver formiguinha, a diabetes do seu marido está descontrolada. Ou seja, está maior que 180. E o que acontece? Se urina muito, tem sede. Né? Então, esse é um sintoma. E o outro sintoma é o seguinte: como o açúcar fica circulando, não entra na célula, porque a insulina é meio fake news, a pessoa fica com fome. Então, quando o seu marido falar, quando a dona Ivone falar, estou com fome, está com fome mesmo, porque ela não se sente alimentada. Então, esse é o problema. E eu queria que vocês imaginassem um açúcar melado igual garapa, igual caldo de cana, que mela a mão, sabe? É desse jeito. Então, quando passa em vasinhos muito pequenininhos, ele vai melando. E quais são eles? Todo mundo conhece. Olho, posso ficar cego. Rim, posso precisar de uma hemodiálise. E nos pés, que é bem fininho, posso ter a falta da sensibilidade, eu posso ter alteração da circulação. E se tiver uma ferida, posso amputar meu pé. Então, isso é o que a gente tenta evitar. Não deixar chegar nesse ponto. Como que a gente trata, então? Tentando trazer o açúcar para perto do normal. Aí eu vou usar o exemplo de vocês até aqui. Pode falar, Cris. Cristina? Acho que foi sem querer. Cristina, você está com a mão levantada, você quer falar? Não, né? A outra. Ah, a outra.
Eita, meu som está Cristina, muito a baixinho, já Zília. levantei tudo e está baixo. Não, dá para ouvir. Pode. É o seguinte, bom dia a todas. Eu fiz um exame há um mês e meio, mais ou menos, e a minha glicemia deu 99. Eu me considero uma pré-diabética ou não, sendo que a minha família inteirinha é diabético, são diabéticos tipo 1. Desde, Nossa. desde jovenzinhas, mãe com 30 anos, tudo isso. Eu me consideraria uma pré-diabética ou não? O que a senhora se considerou? Eu considerei que eu tenho que maneirar no açúcar, no carboidratos, né? Maneirar um pouquinho. A senhora acha que bateu na trave, hein? Eu não estou te ouvindo direito. Bem. Eu acho que a senhora bateu na trave do gol. Quase fez Não é? gol, mas ainda não fez, né? Então, não fiz, mas eu posso fazer, esse é o meu Pode. medo, né? Eu acho que é bem isso que eu ia. Olha que delícia fazer a roda de conversa, porque é bem isso que a gente precisa comentar. Quer dizer, se esse é o defeito de quem tem diabetes, né? Então, como é que faz o diagnóstico de quem tem diabetes na vida, quem ainda não descobriu? Precisa estar com açúcar no sangue maior que 126. Ó, já falei alguns. 126 é o valor, pelo menos 2 medidas. Não sei se no Rema mede lá com o aparelhinho em algum momento, mas seria legal. Vamos supor, medir no aparelhinho deu 100 e pouco. Aí eu vou lá, então, colho o sangue em jejum. Eu estou falando em jejum. Sim, Jejum sim. de pelo menos 8, 10 horas, o ideal. 126, 2 vezes, tem diabetes. E não tem conversa. Se daqui 4 meses você voltar e der 80, significa que você tem diabetes, mas está controlado. Show? Tá. O resto da vida, porque uma vez ficando com o diagnóstico de diabetes, segue fazendo o tratamento, que é acompanhar para o açúcar do sangue ficar normal. Sim, sim. Só que a dona Cristina aí me deu no colo uma coisa chamada pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? É quem fica entre 100 e 126. Bati na trave. Bateu na trave. Ela fez 99. Então, o que é que muda? O que é esse pré-diabetes? Não é diabético ainda, mas está acusando defeito de fabricação. Precisa dar uma olhada nisso. Tem 2 defeitos para o pré-diabético, dona Cristina. É aquela pessoa que o jejum fica alterado. Quer dizer, depois de dormir a noite toda sem se alimentar, fica com jejum, o pâncreas... Porque o pâncreas sempre tem que estar liberando um pouco de insulina. É isso que ele está meio perdendo as forças. Esse é um defeito. O outro defeito, lembra que eu falei que tanto diabetes ou pré-diabetes sempre são 2 defeitos. O outro defeito é aquela pessoa que tem o jejum bom, mas se ela comer a coxinha da dona Ivone, ela não consegue trabalhar, não consegue abaixar. Que a gente fala que é o pós-prandial, aquela... Não sei se quem já tem aí diabético, ou tem os maridos ou a família, vai, colhe o sangue em jejum, mas tem que voltar no laboratório depois do almoço, 2 horas. O que esse exame diz? Que, depois de você comer, teu pâncreas não dá conta de trazer o açúcar para baixo. Né? É um outro tipo de defeito. Por que precisa saber o defeito? Para saber que remédio eu vou usar. Sim. Então, para pessoas que têm um defeito no jejum, o metformina, que a dona Fátima falou, metformina, glifage XR, é bom para isso. Ele faz o jejum ficar melhor, ele faz a largada ser boa. Para quem toma à noite, acorda com jejum bom. O metformina... Mas isso não impede de ficar diabético, né? Mesmo tomando esse remédio. Não impede. Boa pergunta. Não impede. Tá? Então, a dona Cristina, não sei se seu médico passou ou não, alguns médicos preferem entrar com metformina em casos como o da senhora, já para prevenir.
Não, ela não passou. Foi a cardiologista. Não Ela tem falou, dona problema. Cristina, nós vamos controlar na alimentação. E Então, eu segurar. sou bem crescidinha, eu sei, com a família toda diabética, né, que eu tenho que controlar na alimentação. E eu vou tentar. Como muita fruta, acho que é isso que me salva, caminho, faço os exercícios aí do rema, tudo isso acho que ajuda muito, né? Então, eu sei que eu Tá, preciso maneirar pão, açúcar, mas tá. tá difícil também. Dona Cristina, eu vou falar uma mensagem bem carinhosa, posso? Eu nem lhe Oh, conheço lógico. pessoalmente, mas ela é carinhosa e também fica para todos meu zap, meu e-mail, podem mandar que eu estou à disposição mesmo. É assim, ó, a senhora é bem crescidinha, como falou, e sabe o que tem que fazer, até porque todos nós sabemos, assim, tá? E, ó, vocês têm um time bom pra caramba aqui, Isabela, Gustavo, né? Tem nutricionista no grupo que pode fazer uma orientação e ok. Mas a notícia carinhosa é assim, ó, mesmo que a senhora faça tudo correto, o exercício físico, existe o envelhecimento do pâncreas. Sim, E aí, nesse momento, o que eu quero dizer assim, ó, a gente sabe que se a gente pegar de novo 100 pacientes que façam tudo direitinho, tudo, e tudo maravilhosamente bem, 25 deles vão precisar de insulina. Por quê? Porque o pâncreas vai falir. É esse o defeito. É um defeito do organismo, é uma doença, é um distúrbio. E não é porque a pessoa não está se alimentando bem. É porque o pâncreas está envelhecendo, entendeu, dona Cristina? Então, o que, sim, que a gente sim. tem que tentar? Ir atrás desses recursos. Em algum momento vai entrar o medicamento, talvez não agora, talvez não seja preciso, porque não dá para generalizar. Tem time, o time só precisa ganhar. Se a senhora conseguir controlar agora e voltar lá e tá 80, não vai entrar em remédio agora. Sim. Mas eu só estou preparando isso para dizer assim: olha, se amanhã for preciso, tudo bem, porque ele vai ser no sentido de ajudar meu time a ganhar. É muito nessa direção, assim, que a minha mensagem carinhosa, que a gente tem um certo poder, mas não faz parte da doença. E que para a gente poder conseguir encarar o tratamento com mais tranquilidade. Acho que isso que é legal, né? Muito obrigada. Imagina! E aí, até a Marisley está botando aqui do exame da hemoglobina glicada, acho que vale a pena falar para todo mundo, até para a senhora. Uma coisa foi esse jejum que a senhora fez. A outra coisa, não sei se o médico pediu para a senhora esse exame aqui, ó, que chama hemoglobina glicada. Porque às vezes aí vale a pena, não sei se a senhora pode, ser encaminhada e ou avaliada por um endocrinologista. Sim, Por sim. quê? Porque ele com certeza vai pedir esse exame. O que esse exame dá? É assim, ó, a parte vermelha do nosso sangue, né? Quando a mãe olha assim, né? Se a gente está anêmico, né? A parte vermelha do nosso sangue, né? A gente tem a hemoglobina, que é essa célula vermelha. E ela se liga ao açúcar. Ela gruda Sei. no açúcar. Só que ela vive, em média, 3 meses. Então, quando a gente colhe o sangue e eles analisam lá na lâmina, eles observam qual a porcentagem de açúcar que tem no sangue. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai era terrível. Quando ele ia colher o exame de sangue, em jejum e pós-prandial, ele só comia alface naquele dia. Aí chegava lá, dava abaixo. Aí ele falava, tá vendo? Falei para você que eu tô controladinho. Mas ele comia alface. Aí, isso há um tempo atrás. Aí veio esse exame chegando com tudo, ele é um pega-rapaz, ele é um pega-ladrão, ele pegou meu pai. Porque daí, quando ele vê a média do açúcar dos últimos 3 meses, o exame do meu pai estava com jejum baixo, só que ele estava com a hemoglobina lá nas alturas. Então, assim, para quem não tem diabetes, para quem tem diabetes, o ideal é ficar abaixo de 7. Não sei quanto é que estava aí o de vocês, ou do marido, ou da dona Hilda, que tem. O ideal é abaixo de 7.
Para quem não tem diabetes, às vezes o endocrinologista usa isso como diagnóstico e aí fica de 5 a 6,5, que é o ideal ficar, tá? Então, abaixo de 6,5 para dizer, olha, não tem diabetes. Ou seja, nos últimos 3 meses, o açúcar não teve tão alto. Então, vou recapitular. Essa medida em jejum, ela é só um corte agora, mas eu fiquei em jejum. Eu posso ter manipulado o que eu comi na véspera, o que eu comi ontem, para alterar o exame do jejum. E se eu for colher 2 horas depois do almoço, eu posso fazer igual meu pai, se eu comia alface. Então, ele manipulou o almoço para tentar dar um valor baixo. Sim. Já a hemoglobina glicada, não. Ela faz uma média do que é que aconteceu ali nos últimos 3 meses. Isso, no caso da dona Cristina, é para diagnóstico. Mas para quem já tem, dona Hilda, né? Acho que a dona Júlia também levantou a mão, se eu estou enganada. Não? Desculpa. Aí, para quem já tem, esse exame de hemoglobina consegue olhar o quê? Pô, meu remédio está dando certo. Não, meu remédio não está dando certo, eu preciso fazer algum ajuste. E aí eles vão ajustar. Então, veja, quando o remédio não está dando certo, a mãe da dona Fátima, ó, tá ganhando com o glifage, deixa assim. Mas se amanhã não estiver dando certo, quantos glifages a sua mãe toma, dona Fátima? 2? Ela toma um só por dia. Que horário? De manhã. Toma de manhã, olha que bênção. Toma de manhã. Aí vamos supor que, sei lá, por algum motivo alterou. Aí o médico pede para fazer a ponta do dedo em jejum, depois do almoço, depois do jantar, para ver aonde que está alterando. Vamos supor que o caso da mãe da dona Fátima é no almoço. Então, ele vai manter o da manhã e vai inserir mais um glifage no almoço. Então, são medidas diferentes. Uma ajuda a saber se o time está bom ou está perdendo, a outra ajuda a fazer ajuste. E aí, vale a pena a gente pensar na questão do tratamento. Então, a dona Fátima disse, ó, dieta e exercício, gente, faz parte o tempo inteiro. Sempre. E, ó, independente de ter diabetes, para todos nós, até o fim da nossa vida, a gente vai ter que olhar alimentação e exercício para ficar saudável. Primeira coisa, entra com o primeiro comprimido. Quais são eles? O pessoal deu a conta aí. Glifage, metformina. O glifage XR, que a dona Fátima falou, ele é retarde. Então, se eu usei o glifage, tive muita diarreia, muito desconforto, tem essa opção, usar o glifage retarde. Não ganhou o time, adiciono mais um, glicazida. Todos esses o SUS oferece, tem pela farmácia popular. O time não ganhou, tem mais 3, 4 que atuam na resistência periférica. Time não ganhou, por exemplo, glifage, eu posso tomar até 4 de 500, até 5 de 500 por dia. 2.500 gramas de glifage por dia. Cheguei a usar 2.500 gramas, não deu certo, aí eu mudo, entendeu? Então, assim, tem toda uma escada para seguir. Aí, depois de usar 1, 2, 3 comprimidos, aí eu entro com a insulina. Na idade de vocês, normalmente, se precisar insulina, vai usar primeiro à noite, depois vai usar durante o dia. E a insulina que a gente aplica, ela é a mesma que eu produzo. Então, quando a gente aplica a insulina, controla muito. Né? Então, assim, quando eu falo assim, não tem cura, mas tem tratamento, tem muita opção de tratamento. Muita. Então, assim, é uma doença que a gente vai sempre trabalhar para controlar. Mas eu acho que é uma doença da disciplina, não é fácil. Vocês estão colocando aí, não é fácil. Dona Cris, conta para nós. Como que é difícil viver numa família doce e agora está aí na trave. Pode perguntar. Acho que ela levantou a mão. Não? Dona Cristina? Acho que a Hilda também quer falar. Dona Hilda? Ô, Carla, a Carlinha, né? Isso! Quando eu tive a diabetes, foi depois que eu fiz quimioterapia e eu operei do câncer, né? Aí, de repente, apareceu a tia Beth na minha vida também.
Então, eu usava óculos para longe e para perto. Depois você falou que dá problema no rim, né, na vista, e eu conheço uma amiga realmente que hoje ela não está enxergando porque a diabetes dela é muito alta, então ela, bem dizer, já não enxerga mais. E assim, depois da diabetes, eu não uso óculos mais para longe. Eu usava 1,75 para longe e 3,25 para perto. Hoje eu uso 2,20, 2,25 para perto e para longe eu não enxergo, eu não uso mais. Você entendeu? Até a oftalmologista da Rua Minas, ela falou que ela não sabe por que isso, né? Mas eu tenho essa mania. Eu fico doente de uma coisa, eu saro de outra. Eu fico de uma coisa, aparece outra. Mas, assim, para mim, controlar a diabetes, o médico falou que eu tomo 4 glifage e 2 glicazida por dia, né? Então, ele falou que, apesar que a minha diabetes, toda vez que eu vou no posto, que ele faz lá, eu fiz só uma vez aquela do açúcar, que você toma aquele monte de açúcar, sabe? Aquele copo. Então, toda vez que eu vou agora, ele faz do dedinho. Aí dá 130, 140, às vezes diminui para 100, mas eu acho que como você disse, eu gosto muito de salgado. Açúcar, eu não sou amiga de, assim, de açúcar. O café eu tomo bem sem açúcar. Bolo é muito difícil eu comer. Doce também. Eu gosto muito de queijo, gosto muito de salgado, sabe? Então, só que ele falou para mim que conforme for, eu vou ter que tomar insulina. E eu não queria, eu detesto injeção, morro de medo de injeção, então eu não quero tomar injeção. Com certeza, dona Ivone, é muito difícil, né? Primeiro, vamos lá, ó, pessoal, assim, sim, às vezes o câncer, o uso da quimioterapia, algum corticoide que tenha sido necessário, os medicamentos da época, podem ter influenciado aí no pâncreas mesmo, na força que ele tinha naquele momento. Posso afirmar? Não, porque também tem essa questão da história da família, da minha idade, tem quem passa pelo câncer e que não tem diabetes depois. Mas tem, por exemplo, essas doenças crônicas que eu falei do começo, elas se misturam. Então, é porque elas têm, assim, tem uma, como fala, o defeito metabólico, né? Ó, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que também está muito relacionado com a fase da mulher, do hormônio. Então, é muita influência para dizer qual foi de fato o que levou a ter ou não. Ok, recebi o diagnóstico e vamos enfrentar mais um, né, dona Ivone? Vamos enfrentar, porque eu acho que é isso que a gente está aqui, né, enquanto profissional da saúde, enquanto pessoa, enquanto vida. Enfrentou. Pode ter a complicação do olho? Pode, mas aí é que tá. Como a senhora descobriu agora, então a senhora tem pouco tempo de doença. E esse pouco tempo de doença, como a senhora já estava se cuidando até pelo câncer, a senhora está olhando para o diabetes, a senhora está monitorando, então a senhora deve ter menos tempo de açúcar no sangue alto, porque estamos buscando esse controle. Então, para a gente ter lesão no olho, como a sua amiga, provavelmente é muito tempo de diabetes descontrolado. Não é coisa assim de 1 ano, não. É coisa de alguns anos que não consegue buscar o controle. Pode acontecer? Pode. Porque às vezes a pessoa já tem, por exemplo, uma retinopatia anterior ao diabetes, aí vem o diabetes e potencializa. Mas para o olho, hoje a gente tem muito recurso. E aí, o que está acontecendo com a senhora, que está diminuindo o óculos, pode acontecer também. Minha mãe, por exemplo, tem diabetes e está acontecendo esse processo com ela. Ela já também perdeu de usar o óculos para perto, para longe. E está diminuindo o grau. Porque é um processo normal do envelhecimento. E tudo bem.
O que não pode, dona Ivone, todo mundo deixar de acompanhar, tá? Agora, do medicamento, a senhora já está tomando essas opções. Então, a senhora está no primeiro, no segundo, tem alternativa de mais um comprimido, tem a insulina. Eu sei que é ruim pensar numa injeção de insulina, mas eu vou falar porque eu I love insulina. Por quê? Primeiro que a insulina, a agulha dela, vale a pena aí quando a gente vê ela presencial mostrar. Ela é muito fininha hoje. Ela é assim, ó, de 8 milímetros, é muito pequenina. Ela permite, dona Maria Ivone, maior controle. E com isso a senhora controla todos os sintomas com muito mais facilidade. Porque ela é igual ao hormônio, é um hormônio mesmo. Então, ele age melhor. Então, quando a gente pesa na balança o risco e benefício, tem muito benefício, mas tem sim que se adaptar com essa questão de aplicar insulina. Eu vou contar uma particularidade minha. Eu, Carla, tá? Eu tenho aqui meus 50 anos, mas eu tenho uma outra doença e eu uso benzetacil a cada 21 dias. E a agulha é bem calibrosa e dói muito. Então, a dor da aplicação da insulina é muito menor que o da benzetacil. No entanto, eu tomo e tomo a minha benzetacil feliz, porque quando eu tomo, eu não tenho infecção. Então, é coisa do risco e do benefício para a minha vida. Agora, a senhora só vai aceitar ou não tomar insulina se for necessário, se a senhora quiser. Porque se a senhora falar, não, vou experimentar. Se lembrar de mim, eu experimentaria. Para a senhora ver como que funciona o controle. Outra coisa que a senhora me trouxe, pessoal, que acho que eu gosto de falar, vocês estão vendo, mas assim, ó, recentemente mudou os valores da glicemia. Então, para idoso, acima de 65 anos, aumentou um pouquinho. A gente não quer idoso tendo hipoglicemia, tá? Então, assim, eu não estou podendo olhar agora os valores de vocês, não sei se a gente faz amanhã um grupo só com quem tem diabetes, como vocês quiserem. Mas, assim, valores acima de 300 não tá bom. Esses valores não estão bons. Acima de 250, não. Eu tenho que trazer, ajustar. Mas, para quem já tem diabetes, tá? Agora, a senhora falou 140. Então, não tá tão... Entendeu? Então, talvez a senhora está longe da insulina ainda. Mas eu não posso deixar de dizer que é um caminho natural de tratamento. Quando o médico falou isso, ele não está lhe ameaçando. Não, faz parte mesmo do caminho natural do tratamento. E aí, o que eu falei para a dona Cristina, eu vou falar essa mensagem carinhosa. Às vezes, mesmo fazendo tudo corretamente, o pâncreas dá tchutchu, para de funcionar. Só que, diferente do câncer, eu tenho o hormônio. E eu ponho esse hormônio de fora para dentro. Por que eu estou falando diferente do câncer? Porque eu, por exemplo, eu não tenho baço. Eu queria poder ter um baço e pôr aqui de volta. Mas eu não tenho como comprar o baço. Mas a insulina que o pâncreas deixa de produzir, tem como comprar, está na farmácia. Por isso que o meu olhar é um pouco diferente para a insulina, a senhora entendeu, dona Ivone? O meu olhar, como pessoa. Porque eu sei que a insulina melhora bem. Então, assim, tem pacientes que... Meu pai mesmo, não usa 300, 400, aquela confusão, diabetes dele. Começou a usar a insulina, caiu, controlou. E ele não conseguia usando a dose máxima do glifage, assim por diante. Então, eu gostaria que a senhora pensasse, e se amanhã pensarem na insulina para a senhora, lembra de nós. Vamos orientar como usar, vamos fazer um teste, tem muitos cuidados a serem tomados. Ficou brava comigo? Não, não, eu agradeço, porque a gente às vezes fala, eu tenho medo, mas a prioridade é a melhora da gente, é o bem-estar, né? E no caso, igual a senhora fala, você falou, não vou falar a senhora, não, vou falar você. Isso mesmo. Falou
for bom para a gente, for melhor, então a gente tem que aceitar, né? Não importa, porque também a agulhadinha vai ser só num primeiro momento e vai passar, né? E a gente vai continuar vivendo, né? Ó, dona Eu Ivone, assim, ó, agradeço eu não vou muito, tá nem bom? aceitar, eu acho experimentar. E eu posso dizer assim também, sabe essa picadinha da ponta do dedo que eles fazem? Dói 15 vezes mais que a insulina. Ah, Aquela é? dói, aquela é chata para danar, a gente fica lembrando dela. Ela dói 15 vezes É, mais fica. do que a agulhinha da insulina. Tá? Então, assim, isso é uma coisa para a Ah, senhora então tá pensar. bom. Então, E se, outra coisa, a senhora tem que se querer. Se a senhora precisar, eu vou tomar com orgulho. ou experimenta. Tá bom, linda? Quem que é a próxima? Quem que tá Tá na fila? Acho que eu bom. me É perdi. A Hilda Obrigado. acho que está querendo falar. Oi, bom dia, doutora Carla. Não sei, você já está quase terminando, né? Não sei se o tempo vai ser suficiente aí, mas é o seguinte: eu sou hipertensa, fui diagnosticada com diabetes há uns 15 anos atrás, faço todo o tratamento, faço os exames, tudo, repeti meus exames agora, dia 22 de março, e a minha médica me falou que é o seguinte, que eu estou ficando resistente à insulina. E eu tomo 2 Glifage à noite, todo dia, e tomo todos esses outros cuidados aí que você já descreveu tão bem, né? E agora voltei a fazer atividade física, controlo um pouco da alimentação, também adoro um docinho, mas controlo tudo, inclusive o peso. E sou hipertensa, tudo. E na primeira vez que eu fui diagnosticada de diabetes, só tinha uma pessoa na minha família, só uma irmã, que inclusive ela já até perdeu um dedo do pé. E eu tenho muito medo de tudo isso, então eu me cuido o máximo que eu posso. Só que quando eu fui diagnosticada, eles falaram que a minha diabetes foi emocional, que eu tive um problema emocional muito grande, e falou foi emocional. Então, gostaria que você, se tiver tempo suficiente, falasse um pouco sobre isso. Ô, dona Hilda, claro, eu estou à disposição, gente. Tranquila, só a Antonieta e a Marisley que me fala aí, mas nossa, é muito comum. Até agora, recente, a gente tem a história do filho da Marília Mendonça, né? Daquela cantora que desencadeou diabetes tipo 1 depois do falecimento dela. O que acontece? Quando a gente passa um estresse muito grande, uma situação. E ó, não precisa ser ruim, não. Pode até ser eu ganhar na loteria e não saber o que fazer com o dinheiro. Mas normalmente associada a eventos estressantes, assim, a gente libera alguns hormônios em grande quantidade. O da felicidade é endorfina, mas o da luta e fuga a gente tem adrenalina, né? Então, esses hormônios lesam o pâncreas. E aí o pâncreas dá tchutchu nele, ele dá uma bagunçada e ele deixa de funcionar 100%. Como a senhora está falando há 15 dias atrás, há 15 anos, não foi quando criança. Como a senhora me disse que usa glifagem, não é dependente de insulina, eu sei que é tipo 2. Porque o tipo 1, que é criança e adolescente da família da dona Cristina, para viver, depende de tomar insulina de fora para dentro. Essa é uma outra diferença também. Então, se a gente conversar com quem é tipo 1, não tem opção. Tem que tomar insulina, senão morre. Já o tipo 2, eu tenho opção, igual a dona Ivone falou, vamos fazendo aqui, vamos fazendo ajuste ali, vamos fazendo aqui, então tem opção. Aí, só se não der certo essas opções, que a gente tenta usar a insulina. Aí, então, sim, não é que seu diabetes é tipo emocional, seu diabetes é o tipo 2. Foi desencadeado por um evento emocional estressante. Mas poderia não ser, como pode ter sido, dona Ivone, após o câncer. Foi o estresse do câncer que desencadeou. A gente não tem como provar o que de fato desencadeou. Por quê? A gente tem história na família. A gente já nasceu com um gene, é hereditário, predisposto a ficar diabético. Eu tô falando a gente porque eu também
também sou essa que em algum momento eu vou ter diabetes. Quando a senhora me diz que está com resistência insulínica, dona Hilda, é isso, assim, ainda tem muito ajuste para fazer aí. Se é só à noite que a senhora toma, dá para trazer para o dia, dá para usar outro tipo de medicamento, viu? Então, mais uma vez, a dieta, o exercício é importante, mas não só, é o acompanhamento como um todo, mas também calma o coração, que por mais que faça tudo correto, pode acontecer de precisar de mais remédio, pode acontecer, entendeu? Eu acho que isso é importante, porque não é que aconteceu com a sua irmã de perder o dedo, que vai acontecer com a senhora também, não tem como ser regra. Mas o que a gente tem de receita, vamos tentar controlar o açúcar aqui, o mais baixo possível. E recurso tem, então a gente vai atrás desses recursos para ajudar esse controle. Eu acho que isso que é mais importante, fazer o segmento, encarar, como a dona Ivone falou, vamos lá, né? Já encaramos tanto o desafio, esse é mais um, e a gente vai... No entanto, é sim uma doença da disciplina. É muito difícil ter disciplina, né? Eu acho que isso é a mensagem, acho que vocês estão vendo aqui como que é importante ter disciplina. As meninas da nutrição estão aí, a gente pode fazer um bate-bola só de alimentação, se for o caso, e juntas, né? Daí juntos, as meninas e os meninos, tem o Gustavo também, eu me coloco à disposição, a gente pode elaborar uma outra roda de conversa também, mas eu gostaria de deixar a dica. Quando vai comer o doce, se for para comer, eu, Carla, não trabalho com proibido. A gente tem que aprender a como se alimentar. Então, vamos supor que eu quero comer um pedaço do pudim. Você vai comer. Qual que é a dica? Come após o almoço um pedaço. Come após o jantar um pedaço. Ou seja, junto com o alimento vai estar o alface, o tomate, o arroz, o feijão e o pudim. Não faz igual meu pai, não, que ele levantava escondido às 4 da tarde, todo mundo dormindo no domingo, ia lá e comia o pudim inteiro. Porque daí ele come às 4 da tarde só o pudim. Aí o açúcar rápido faz o quê? Sobe de uma vez. Então, a questão é fazer o equilíbrio. É por isso que é a disciplina. Então, eu prefiro não trabalhar com proibido. Então, é nesse sentido, aprender a conhecer. Hoje eu almocei exagerado, na janta eu vou maneirar. Hoje eu vou numa pizzaria à noite, no almoço eu vou na pizzaria, mas eu vou comer salada junto. Então, aí a gente tem que fazer uma rodada de alimentação, mas é tentar evitar coisas muito bruscas do açúcar no sangue, oscilar muito. É o equilíbrio. E é difícil demais. Eu me coloco no lugar. Não sei se tem mais alguém que levantou a mão, me perdi, Antônia. Muito obrigada. Até a próxima. Ficou bravo comigo também, Hilda? Cara, eu acho que a gente está no horário, né, previsto para terminar. Eu acho que foi muito boa essa conversa, acho que trouxe, né, esclarecimentos, e acho que essa conversa doce, né, como você chamou, foi realmente muito produtiva, né? A gente, só para coisa, a gente está programando também a Lores, que é enfermeira, que fez a tese de doutorado aqui, ela trabalhou com síndrome metabólica após quimioterapia, e a gente está programando a apresentação dela também, né? E acho que agora, com a Isabela, o Gustavo aqui, depois vem outra, a gente vai trocando, né, tirando essas dúvidas, e a gente sabe que pode contar com você, né? Muito obrigada mesmo, tá? E a gente gostaria de entregar essa lembrança, eu vou entregar pessoalmente para você, é uma canequinha do Rema, tá? E assim, é um mimozinho, mas foi muito bom. Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Um beijo, Carla. Tudo de bom. Eu agradeço, pode encerrar. Muito adorei. Obrigada, Carla. Foi ótimo.